Shalom a todos e a todas. Resolvi hoje dar uma aula sobre a temática de Yom Kippur, né, sobre o significado oculto de Yom Kippur, principalmente para esclarecer como as nossas festividades, né, elas se transformaram e a gente poder procurar entender, se aprofundar mais como é que era o Yom Kippur no período bíblico. E, logicamente, Yom Kippur é considerado dentro da tradição judaica, dentro do ciclo da vida judaica, das festividades judaicas, uma das cerimônias mais importantes. Mas é importante a gente ver como essa cerimônia ela foi transformada e adaptada durante o tempo. Então a gente começa dizendo o seguinte, que no período do primeiro e segundo templo, né, toda essa temática de Yom Kippur ela era muito diferente da atual, muito diferente. Era uma cerimônia, primeiro uma cerimônia muito longa, mística, e ela totalmente coordenada por uma pessoa, que era o Kohen Gadol, que era o sumo sacerdote. E que era o foco, de uma certa forma, se pode dizer, do ritual de Yom Kippur, era o Kippur, que literalmente quer dizer o ato de arrependimento pelo pecado. Agora eu pergunto, que pecado é esse? Não era somente o pecado, como nós tratamos hoje, né, no nosso Yom Kippur, um pecado que é um pecado pessoal, uma questão de perdão para nossos filhos, para nossas famílias, para nossos amigos, para pessoas do nosso trabalho. Não era só isso. É óbvio que tinha esse foco, mas o foco principal desse arrependimento, desse pecado, estava vinculado a duas passagens. A primeira, o pecado, se pode dizer a traição da adoração do bezerro de ouro. Quando Moisés sobe o Monte Sinai e ele volta, o povo está adorando o bezerro de ouro. E a segunda coisa que está ligado, consequentemente, a essa passagem, é que nessa situação, é óbvio que teve pessoas que foram contrárias a elas, mas não tiveram medo de se manifestar. Ficaram caladas. Mas teve uma pessoa só. Uma pessoa de toda aquela multidão que se colocou contrário a isso e vai pagar com a vida, chamado Shur. Nada mais é que o filho de Miriam, a irmã de Moisés. E é muito interessante que, inclusive, temos assim na Torá, está escrito como manifesta Shur nessa situação. Ele grita, ele grita, será esta gratidão por todos os milagres que Deus realizou para nós? Exclamou. Porém, Moshe voltará, e mesmo que não volte, não lhe é permitido fazer imagem. Custe o que custar, não deixarei fazê-las. Ele paga com a sua vida, ele vai ser assassinado. Então vocês imaginam o seguinte, tá? São dois momentos, né? Com certeza o bezerro de ouro, muitas pessoas que estão me ouvindo já conhecem, mas o assassinato de Shur, provavelmente muitos não conhecem. Esses são dois momentos que são cruciais, que são relembrados em Yom Kippur, tá? E a gente perdeu um pouco essa memória dessa questão do pecado do bezerro de ouro, do assassinato do Shur, né? Mas no período bíblico se pode dizer que esse era o verdadeiro foco de Yom Kippur. Toda essa cerimônia, né, ligado a Yom Kippur, do período bíblico, a gente está falando agora do período bíblico, e imagine vocês, ela concentrada no templo, né? As pessoas, talvez milhares de pessoas, não só de Jerusalém, de vários lugares da terra de Israel, vinham para esse momento. E o que acontecia ali era o seguinte, talvez a única coisa que nós temos em comum até hoje, era o jejum. As pessoas jejuavam, tá? Jejuavam durante o dia inteiro, exatamente como nós fazemos hoje. E a expectativa era muito grande, muito em função do sumo sacerdote, onde que existia todo um ritual. O sumo sacerdote primeiro se preparava para um banho ritual. Ele não usava a roupa sacerdotal como era de comum no dia a dia. Ele usava uma roupa branca, totalmente branca. E não só isso, ele, única vez que ele entrava dentro do sagrado, o local onde estava guardada a aliança, era nesse dia. Jamais entrava nos dias anteriores. Imagine vocês, durante o ano inteiro, jamais ninguém, nem o sumo sacerdote, entrava no sagrado do sagrado. Somente no dia de Yom Kippur. Tá?
E a expectativa da entrada do sumo sacerdote era muito grande. Ele tomava o banho ritual, ele colocava a sua roupa, uma roupa branca. E ele primeiro, antes de mais nada, ele falava dos seus pecados, publicamente, dele e de sua família. E depois ele fazia uma drachá, como se fosse um sermão, na qual o sermão dele sempre se repetia a lembrança da traição do povo judeu, do pecado do bezerro de ouro e o assassinato de Shur. Quer dizer, essa é uma situação que levava sempre a memorizar o povo de Israel o que aconteceu desse pecado. E logo depois ele entrava amarrado com uma corda, dentro do sagrado. Ele usava o incenso e limpava todo o ambiente era limpado, lavado, né, preparado por ele. Ninguém, não entrava empregado, não dava ajudante, ele fazia tudo isso sozinho, né, purificava o local. E por que ele era amarrado com uma corda? Né? Por que ele era amarrado com uma corda? Porque dizem que a energia lá dentro era tão grande, que poderia acontecer que o sumo sacerdote tivesse um colapso e não poderia sair de lá. E ninguém poderia entrar lá dentro para tirá-lo. Então teria que puxá-lo com uma corda. Tá? Então toda essa cerimônia estava vinculada nesse ritual, na qual ele entrava já preparado, depois do sermão, fazia uma limpeza, se pode dizer, espiritual do local, uma limpeza, né, do local, e via uma expectativa enorme da sua saída. E às vezes demorava horas. Quer dizer, o conceito era o seguinte, a tensão era muito grande, porque se ele saísse lá de dentro, era um sinal que todos os pecados do povo de Israel foram anulados. Tá? Então é muito interessante você ver assim, a grande diferença, como que era essa perspectiva. O povo de Israel não tinha que fazer nada, ele só não tinha que fazer, tinha que jejuar e estar presente a esse momento, e de uma certa forma em silêncio absoluto, né, numa espera, uma expectativa de que os pecados que o Kadosh Baruch Hu, Adonai, eliminasse os nossos pecados. O que é muito interessante, que na Mishnah ela cita, por exemplo, que a saída do Kohen Gadol, do Santo dos Santos, era uma benção para todo o povo de Israel, um sinal de que todos os pecados do povo haviam sido expiados e perdoados. Agora, o que acontece é o seguinte, pessoal, como acontece com tudo que nós vamos conhecer no judaísmo, no momento que vai ser destruído o segundo templo, e vai acontecer a diáspora judaica, o judaísmo vai perder não só o segundo templo, vai perder a sua autonomia na terra de Israel, né? O judaísmo tem que ser reinventado, vai ter que ser reinventado. E, logicamente, a gente conhece, né, o que é o Kippur de hoje, que ele, de certa forma, ele foi a pouco adaptado e criado a estrutura, logicamente, em cada corrente judaica, ortodoxa, reformista, conservadora, etc., elas foram adaptadas aos dias de hoje. Mas tem algumas coisas assim, que é muito interessante, ligado não da nossa atualidade, mas na atualidade do passado, de que algumas cerimônias que nós temos hoje no nosso Yom Kippur, elas têm uma origem muito interessante. A primeira, que na verdade é muito interessante, é o Kol Nidrei. Né? O Kol Nidrei é a parte integral da cerimônia de Yom Kippur. É muito importante a gente entender, né, que o Kol Nidrei, a origem dele está muito vinculado aos judeus que foram perseguidos pelo cristianismo, e não só perseguidos, foram forçados a se converter ao cristianismo, e os judeus, logicamente, muitos desses judeus viviam de forma secreta o seu próprio judaísmo, mantinham o seu judaísmo de uma forma secreta, e existia um costume muito interessante desses cripto-judeus, né,
que eles se reuniam para comemorar o Yom Kippur, não só jejuavam, mas eles se reuniam para ficar junto com o Yom Kippur, e eles rezavam e liam o Kol Nidrei, que significava todos os votos. Que todos os votos são esses? A ideia era o seguinte, pessoal: durante o ano todo, essas pessoas foram forçadas a cristianismo, tá? Elas iam à igreja, elas batizavam os filhos, elas casavam, elas viviam uma vida forçada, uma religião forçada, tá? E na expectativa sempre de chegada de Yom Kippur. E no dia de Yom Kippur era o momento de rezar e ler o Kol Nidrei. Como o Kol Nidrei apagava tudo o que passou durante aquele ano, tá? E, logicamente, no dia seguinte as pessoas tinham que repetir a cerimônia, que seria uma cerimônia católica, tinha que viver o catolicismo, porque senão, logicamente, iam ser mortos, denunciados, queimados na fogueira, como aconteceu, logicamente, muitos e muitos, muitos. Mas era uma forma, né, uma forma de sobrevivência do judaísmo, né, que vai ser criado muito forte, principalmente na Ibéria, tá, de uma certa forma, fazer todos os votos e apagar pecado, né, um pecado forçado, que eles eram forçados a cumprir. A outra coisa assim, que é muito interessante, que é uma reza que também a gente muito forte no nosso Kippur atual, é o Avinu Malkeinu, né? Avinu Malkeinu, né? Nosso pai, nosso rei, né? Que as pessoas acreditam, a gente não sabe muito a origem dessa reza, a gente sabe que a gente encontra ela no Talmud da Babilônia, mas a gente não sabe exatamente a origem dela. Muitas pessoas acreditam que é uma prece que foi inventada pelo Rabi Akiva, mas não temos como provar isso. E é também um suplício, né? De certa forma, é um suplício ao Todo-Poderoso, né? Sobre tudo que aconteceu por nós, né? Nossas famílias, nossa vida, durante o ano que passou, tá? Eu, agora, para me terminar, eu acho que eu faço assim o meu Avinu Malkeinu, né? O meu Avinu Malkeinu particular, eu quero participar com vocês, como uma forma também de eu fazer o meu suplício, né, para mim, para minha família, e eu, em português, vou ler para vocês entenderem um pouco da importância desse Avinu Malkeinu, qual o sentido dele. Avinu Malkeinu, que ilumine os meus caminhos, me conceda saúde, paz, realização, também para meus filhos e netos. Avinu Malkeinu, me envie sabedoria e inspiração para curar a falta de espiritualidade, benevolência e compaixão da humanidade. Avinu Malkeinu, abençoe todos aqueles que lutam pela vida e desejam o fim das guerras e da violência. Avinu Malkeinu, receba e ouça as nossas orações pela paz de Israel e todos os povos. Avinu Malkeinu, ilumine os caminhos para que possamos construir uma vida melhor para todos, com direito à educação, saúde e bem-estar social. Avinu Malkeinu, assinamos o livro da vida para nossa família, para nossos amigos, para nossa comunidade e para toda a humanidade. Amém. Então, pessoal, essa é minha pequena aula aí sobre Yom Kippur. Espero que vocês apreciem e Gmar Hatimah Tová para todos nós.